Olá, irmãos! Hoje nós vamos explorar de um modo simples e introdutório um capítulo especial na história da fé cristã, a Reforma Protestante. No século XVI, surgiram vozes destemidas que desafiaram as normas estabelecidas e reformularam o cristianismo a partir de então. Vejamos alguns dos principais personagens desse movimento. Martinho Lutero foi um monge alemão que frequentemente é considerado como o catalisador da Reforma. Ao fixar as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, isso em 31 de outubro de 1517, ele provocou um debate que ecoaria por toda a Europa. Mas outros líderes, como João Calvino na Suíça e Ulrico Zwinglio em Zurique, também participaram dessa revolução teológica, cada um deixando a sua marca. Imagine então a Europa do século XVI, onde a Igreja Católica detinha grande influência, mas também enfrentava críticas crescentes. É nesse contexto que os reformadores buscaram voltar às raízes bíblicas, desafiando as práticas que consideravam distantes dos ensinamentos originais. E desse movimento, então, são estreados 5 pontos que são principais, são considerados a sua base. Então, entremos nos 5 solas, os 5 pontos principais que definem a Reforma Protestante. Sola Scriptura. Bom, o termo sola é uma palavra de origem latina que significa somente. Então, somente a Escritura. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Este ensino reforça a centralidade das Escrituras na vida cristã, desafiando as interpretações humanas. Sola fide, somente a fé. Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aqui, os reformadores eles enfatizaram somente a fé e não as obras como forma de justificação diante de Deus. Sola gratia, somente a graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. A Reforma destacou que a salvação é um presente não merecido, concedido pela graça divina, e não algo que possa ser alcançado pelos nossos próprios méritos, como a igreja daquela época apregoava. Solus Christo. Somente Cristo. Esse é o 4º pilar da Reforma. Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto proclama a supremacia de Jesus como nosso intercessor. A Reforma, então, ela reiterou que a nossa salvação está totalmente em Cristo, desafiando, então, as ideias dos intercessores adicionais. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Reforma nos lembra que toda a nossa vida deve refletir a glória divina. Então, resumindo, a Reforma não foi apenas um evento isolado, mas ela foi algo que moldou e transformou a fé cristã. E ainda hoje, os 5 solas, eles continuam a inspirar e desafiar a maneira como nós vivemos a nossa fé. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. Que possamos então, como crentes, buscar constantemente a verdade das Escrituras, confiar somente na graça de Deus e viver para a sua glória. Pense nisso, que Deus te abençoe e fique na paz.